Olá, pessoal! Continuando então nossa série de vídeos sobre DIU, hoje eu quero falar um pouco sobre o DIU de prata. Bom, antigamente nós tínhamos apenas o DIU de cobre. Em algumas raras pacientes, isso é raro de acontecer, mas a gente não tem como saber em qual paciente isso vai acontecer. O cobre do DIU, ele corrói. E aí, quando o cobre corrói, a eficácia do método diminui. Então, criou-se então o DIU de prata, que é o quê? É um DIU de cobre, mas que tem prata na sua composição. Então, o DIU de prata não é DIU de prata de verdade, ele é um DIU de cobre com prata na composição. Para que se colocou então a prata nesse DIU? Porque existe uma reação química que acontece e o cobre junto com a prata, eles diminuem, então tem essa reação química que diminui a corrosão do cobre. Então, mitigando, né, esse efeito que teria nessas pacientes específicas de corrosão desse elemento. Bom, o que acontece é que em algumas pacientes, né, começou a se observar em consultório que algumas pacientes não relatavam aumento de cólica e aumento de fluxo sanguíneo, que é uma coisa que a gente observa em algumas pacientes, não poucas, em algumas pacientes, que relatam o aumento de cólica e o aumento do sangue menstrual com o uso do DIU de cobre. Essas pacientes que usavam, então, o DIU de cobre com o DIU de prata, a gente recebia menos relato disso. Não é que a paciente tem cólica e tem aumento do fluxo menstrual e o DIU de prata diminui. É comparando as pacientes usuárias do DIU de cobre com as usuárias do DIU de prata, a gente via que a queixa de aumento de fluxo sanguíneo e cólica era menor nas pacientes que usavam o DIU de prata em relação às pacientes que usavam o DIU de cobre puro. Foram feitos alguns trabalhos científicos e essa questão não foi comprovada cientificamente pelos estudos até atualmente. A chance de aumento de cólica e de fluxo sanguíneo é igual tanto no DIU de cobre como no DIU de prata. Mas no consultório a gente observa isso, observa essa diferença. Bom, ok, então o uso da prata é por conta da corrosão do cobre. Existe alguma possibilidade de que os pacientes se queixem menos, né? Então de cólica e de aumento de fluxo menstrual. E tem algumas questões que podem ser desvantagens para algumas pacientes. Então, como ele tem prata na composição, ele tem menos cobre na sua composição. Se ele tem menos cobre na sua composição, ele tem um efeito por menos tempo que o DIU de cobre puro. Então, quando você usa o DIU de cobre puro, você pode usar até 10 anos. Já o DIU de prata, ele pode ser usado por 5 anos. Que é igual do que os DIUs hormonais, que a gente vai falar em outros vídeos, né? Então, o seu período de uso seria por 5 anos, não por 10 anos como o DIU de cobre puro. Além disso, o preço do DIU de prata é maior do que o DIU de cobre, então também pode ser uma desvantagem para algumas pacientes. O mecanismo de ação dele é o mesmo do DIU de cobre. As questões de expulsão, de perfuração uterina são iguais do DIU de cobre também, isso em nada difere, tá? Também pode ser usado por paciente que nunca teve filho, então não difere praticamente nada do DIU de cobre, somente essas coisas que eu falei até agora, tá? Bom, então espero que eu tenha ajudado vocês, tirado as dúvidas, qualquer coisa vocês podem me enviar e até o próximo vídeo.